Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que nos ajude deixando like, inscreva-se, você é muito bem-vindo. Traz mais um para o canal, convida um amigo para vir para o nosso canal, aprender, né? E também deixar as suas sugestões, as suas opiniões, que nós vamos aprendendo um com os outros, não é isso? E também acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Hoje eu quero falar contigo a respeito de um assunto antigo e muito atual. Eu quero usar um tema assim bem peculiar, abençoando o pecado. Eu quero deixar para a nossa meditação, logo de início, o versículo que está em Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vem dizendo para mim e para você, olha, o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que nós plantarmos é o que nós vamos colher. Se você plantar banana, você não vai colher laranja, não é? Então, se eu e você tivermos atitudes erradas, nós vamos colher o mal. Nós não vamos colher coisas boas. Podemos até, a princípio, achar que não vai dar nada, achar que ninguém vai saber, achar que, depois eu peço perdão, como muitos fazem, não é isso? Depois Deus me perdoa, não vai ter consequência, isso aqui não é nada, é uma coisinha de nada. E a palavra de Deus diz que o homem, ele vai se corrompendo e depois ele se entrega, ou seja, ele é dominado pelas próprias concupiscências. Mas o que é que quer dizer esse assunto, abençoando o pecado? Eu quero trazer aí para a nossa meditação uma classe de pessoas que vive no erro, que faz o errado, fala o que não é, que Deus não mandou, contribui para que as pessoas continuem no erro e vai haver uma cobrança. Haverá uma cobrança, como nós já estamos vendo acontecendo, porque a palavra de Deus diz que o engano não permanecerá dentro da casa de Deus. Ele mesmo limpa, né? As veredas da sua casa, ele mesmo limpa os caminhos, ele mesmo mostra para o povo de que quem é e quem não é. Eu, às vezes, costumo falar uma frase que as pessoas, nossa, mas a pastora falando isso daí, eu sempre digo, servir a Deus é para quem é, não é para quem quer. É para quem realmente deseja mudança de vida. É para quem realmente deseja andar na sinceridade. É para quem realmente está preocupado com a vida eterna e não com a vida terrena. Nós podemos ter o necessário na vida terrena, nós podemos ser abençoados na vida terrena, mas o nosso alvo é o céu. E essas pessoas gananciosas, essas pessoas que têm algum interesse, elas não estão não está mais nem aí para o que está acontecendo. Então, o que vier é lucro. Vamos ver aqui um acontecimento que a Bíblia relata em Jeremias 23. E diz assim: tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no meu templo encontro iniquidades, declara o Senhor. Por isso o caminho deles será como lugares escorregadios, nas trevas, para os quais serão banidos e nela cairão. Trarei desgraça sobre eles no ano do seu castigo, declara o Senhor. Então aqui o Senhor está fazendo uma afirmação para Jeremias, de que os falsos profetas e os sacerdotes profanos seriam envergonhados, né? Que eles estavam no meio do povo de Deus, como havia naquela época, como havia na época de Jesus e como há hoje em dia. E esses sacerdotes, eles procuravam agradar mais a turba, né? Mais a grande maioria. Nós vemos uma aí que foi Arão,
o primeiro sacerdote, o primeiro homem que Deus escolheu para ser líder espiritual de um povo. E quando Moisés subiu a primeira vez no monte para buscar a lei de Deus, para que Deus desse os 10 mandamentos para o povo, o que foi que aconteceu? O povo disse, não, agora Moisés morreu, agora ele está demorando e nós não, agora vamos ficar aqui peregrinando sem um Deus. Faz um Deus para nós. Por quê? Porque eles estavam acostumados no Egito a ter um Deus para cada coisa. Tanto é que as 10 pragas representavam os deuses lá do Egito. A rã, o boi, o Nilo, que era um deus para eles, né? Era o que é a subsistência. A nossa subsistência vem do Nilo. Eles nunca pensaram, a nossa subsistência vem do Deus Criador. Então, tudo ali tinha um Deus para cada coisa. E o que aconteceu? Arão se deixou levar e fez um bezerro de ouro. Me dá aí um pouco de ouro, de o que vocês tiver de precioso, que a gente dá um jeito. Ele, sendo o primeiro homem escolhido por Deus, ele deixou se corromper. Então, nós vemos que depois houve o preço por isso. Teve que haver um arrependimento, teve que haver um conserto para que Deus pudesse novamente conceder a lei, os 10 mandamentos, né? A lei moral, né? É a moral de Deus para com o homem e do homem para com o seu próximo e para com Deus também. Então vemos que já naquela época já existia pessoas que se corrompiam, que recebiam algum agrado, que recebiam alguma coisa para que pudesse compactuar, vamos usar essa palavra, compactuar com o erro alheio. Olha, nesta feita, quando Deus falou isso para Jeremias, o porquê que Deus falou dessa forma? Porque Deus estava dizendo, olha, o povo não se conserta. O povo anda no meio da idolatria, o povo se mistura e eu vou pesar a mão, vocês vão para a Babilônia. Tudo que está aqui no templo vai ser levado para a Babilônia. E o povo fazia o quê? Ficava com raiva de Jeremias, né? Dizia, esse profeta só fala maldição sobre nós. Nós somos o povo de Deus. É aquele tipo de pessoa, vamos avaliar, é aquele tipo de pessoa que se acha. Eu aceitei Jesus, agora eu recebi aí uma unção de liderança e agora eu sou o cara, eu sou a bambambam, eu sou o rei da cocada preta, não é assim? Eu quero dizer para você que este chamado e esta unção que homens e mulheres recebemos da parte de Deus é uma honra para nós, sim, mas quanto mais é dado, mais é cobrado. Essa pessoa, ela deverá saber que ela não tem nada, que tudo é de Deus. E ela não pode jamais aceitar uma propina, como que se diz, um presentinho, né? Para que ela possa abençoar. Ela sabe que a pessoa está no homossexualismo, como nós vemos muitos casos aí, que a pessoa está no adultério, que a pessoa está na roubalheira, que a pessoa está fazendo um monte de coisa. Não é falha, porque falha, todos nós falhamos em pensamento, em palavras, em alguma atitude. Aí quando chega no final do dia, você olha e fala, puxa vida, não devia ter feito isso. Dobra o jeito, Senhor, me perdoa, me ajuda a corrigir. E aí a pessoa vai batalhar para que haja um conserto na sua vida. Mas tem pessoas que viram uma rotina. Faz a primeira, não deu nada. Faz a segunda, faz a terceira, dali a pouco fica uma coisa corriqueira. Havia nesse tempo um profeta chamado Ananias, que com certeza ele estava ali sendo coagido, talvez, recebendo alguma coisa em troca, para profetizar palavras bonitas. Ele queria ser benquisto, ele queria ser abençoado pelo povo. Olha só, aqui o Senhor continua ainda falando com Jeremias, né? Entre os profetas de Samaria, eu vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal
e desviaram Israel, o meu povo. Entre os profetas de Jerusalém eu vi algo horrível. Eles cometem adultério, vivem na mentira, encorajam a prática do mal para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Então você veja que já no meio dos profetas tinha aquele que não continha a sua inclinação carnal. Eles adulteravam, eles falavam mentiras, é o que foi falado aqui no tema, abençoava o pecado, massageava o ego do povo. Vocês são Israel, Deus vai abençoar, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Olha, eu gosto muito quando Deus me usa para confortar uma pessoa que está combatida, para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra abençoadora. Muitas vezes Deus me usa com uma palavra dura. Eu já cheguei a falar para Deus: Senhor, mas eu sou uma pessoa um tanto crítica. Senhor, às vezes eu trago uma palavra um tanto dura. E Deus me repreendeu. Deus falou: você tem que pregar é a minha palavra, não é o que você quer. Você tem que entregar o que eu mando, não é o que você quer. É muito bom entregar uma palavra de bênção, mas melhor ainda é entregar uma palavra em que a pessoa está com o pé no buraco e você pega na mão e fala: vem, sai do buraco. Você vai livrar uma alma da morte. Nós não falamos no início que o salário do pecado é a morte? Então a pessoa, o profeta que fala a verdade, o profeta que entrega a palavra de correção, ela está amando a alma do seu irmão para tirá-la do fundo do poço, para tirá-la do buraco, para trazê-la e colocá-la de pé novamente diante de Deus. Veja bem, e o Senhor continua falando: não ouçam os profetas, porque estão profetizando para vocês, e eles os enchem de falsas esperanças, falam visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca de Deus. Então, ou seja, Deus não mandava falar nada e eles estavam: eis que eu te digo, pega a chave. Olha, vocês vão prosperar demais. Agora vai ser um tempo de colheita robusta. Ai, porque você, o teu gado, vai agora dar cria 100 por 1. E Jeremias dizendo: povo, se conserta. Tira o que está errado do meio de vocês. E aí, em Jeremias 28, vem dizer que no 4º ano do reinado do rei Zedequias, rei de Judá, levantou-se Ananias, filho de Azur, um falso profeta de Gibeão, e dirigiu-se publicamente diante de todos os sacerdotes e do povo, e ele se dirigiu a Jeremias e disse: o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, declara, olha o perigo: já tirei o jugo do rei da Babilônia do vosso pescoço. Dentro de 2 anos, trarei de novo para o templo os tesouros de Nabucodonosor, transportou para a Babilônia, e farei voltar o rei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os cativos exilados da Babilônia, diz o Senhor, e com toda certeza que levantarei esse jugo posto sobre os seus pescoços pelo rei da Babilônia. Então, Jeremias, ele disse para Ananias: olha, você não foi enviado pelo Senhor. A palavra que se cumprir, essa é a palavra que Deus mandou. E porque tu mentiste, diz o Senhor que tu deves morrer, e ainda este ano morrereis. E efetivamente, diz a palavra no versículo 17, 2 meses mais tarde, no 7º mês deste ano, Ananias morreu. Então, veja bem, ele ainda foi tão atrevido, esse Ananias, que Jeremias, eles usavam muito naquela época um simbolismo, e ele colocou um canzil de madeira. Canzil é aquilo que coloca em cima de um boi para guiá-lo para onde se quer. E aí Ananias foi e quebrou esse canzil de madeira. E Jeremias disse: porque você quebrou o canzil de madeira, tereis canzil de ferro, ou seja, vai piorar. Então, o que nós temos que entender é que a
a bênção de Deus, ela vem para a nossa vida mediante a nossa obediência. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, se diligentemente vocês obedecerem os meus mandamentos, as minhas ordenanças, todas as bênçãos deste livro virão após ti e te alcançarão. Ou seja, você não tem que correr atrás de nada. No momento certo, Deus vai te entregar. Em contrapartida, aquele que desobedecer, aquele que é desobediente, aquele que não está nem aí com a hora do Brasil, aquele que não está nem... Ah, não, Deus não está preocupado com isso, Deus quer o coração, eu posso... Sabe? Hoje em dia nós estamos no tempo da graça. Não vamos confundir o tempo da graça com o tempo de viver em pecado. Nós vemos que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Mas por que não conseguiu amaldiçoar? Porque Deus estava com a bênção, porque o povo estava na posição. O povo estava dentro da palavra de Deus, da lei de Deus, obedecendo os seus mandamentos, seguindo aquilo que o seu líder estava orientando. Então, que nós possamos meditar um pouco sobre este assunto. Não vamos nos iludir com esse povo que anda entregando profetada aí à torta e à direito, porque Deus não é empregado nosso para falar toda hora e falar o que a gente quer ouvir. E o povo tá aí, Deus usa de 2 em 2 segundos. Não é que Deus não fala, Deus fala, mas acontece que não é assim banalizado, não. Ele vai falar no momento certo, ele vai trazer a orientação da sua palavra. Nós temos a sua palavra na nossa mão para nos orientar. Então Deus já está falando. Agora as profecias vêm no momento de Deus e não no momento do homem. E aí o que acontece? Agora tem a internet, né? Que contribui, que a pessoa vai lá, faz uma pesquisazinha ou olha assim mais ou menos no visual da pessoa, entrega conforme aquilo que ela está interpretando. Veja que Ananias tinha esse costume. Não é isso? Ele veio e disse que Deus iria tirar o jugo. Deus está falando, é um perigo a pessoa dizer que Deus falou quando ele não falou. O importante para nós, meu amado e minha amada, é estarmos na obediência. Se você procurar diligentemente, ou seja, se esforçar para buscar servir a este Deus e obedecer a sua palavra, pode ter certeza que no momento que você mesmo dobrar o teu joelho e falar com Deus e pedir, Ele vai te responder, Ele vai te orientar e Ele vai te abençoar. Que nós não venhamos a banalizar as coisas de Deus e querer abençoar o pecado, ou seja, põe a mão na cabeça da pessoa que está errada, abençoa essa pessoa, vai com Deus, vai na fé e a pessoa continua no erro. E o que a palavra de Deus diz? Que se o atalaia estiver com a trombeta na mão e não tocar e não sinalizar, ele vai também dar conta daquela vida, do sangue daquela pessoa. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa também aí as suas sugestões, deixa teu comentário, compartilhe este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. E eu também te convido a visitar lá no Facebook a minha página Reflexo da Glória. Lá também nós temos palavra gravada, mensagens, louvores, que você também pode alimentar o seu espírito e compartilhar com quem você ama. Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus, e fica para ti um forte abraço da pastora Edeise. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.